Hoje, como que você ganha dinheiro hoje? Quais são as suas fontes de renda hoje? Eu sou sócio-diretor em 50% de ativos de uma indústria química e farmacêutica, que eu me tornei sócio aos 30 anos de idade, que era a empresa que eu era funcionário. Que isso, Então, cara. Olha. E é muito interessante a história de como eu comprei essa empresa e como eu surpreendi o diretor que eu comprei essa empresa e o desejo que ele tinha de se aposentar e como isso se findou. É uma história, é um case interessante. Como assim? Conta pra gente. É uma historinha. Que na verdade é o seguinte, eu entrei nessa empresa em janeiro de 2000. Tá. Você entrou como o quê? Eu como responsável técnico já, eu era químico responsável. Eu era o gestor da fábrica e o responsável técnico da empresa. Desculpa, mas o que é um químico responsável? Químico responsável, toda indústria que tem um fator químico ou um fator farmacêutico, ela precisa de um responsável técnico. Aquele nome, se você pegar um produto químico, vem o nome aqui, ó, químico responsável. E ele responde por aquele produto, cível, criminalmente, e inclusive ele responde pelos processos internos da fábrica. Nossa, muito certo. O responsável técnico. Como uma farmácia tem. A farmácia tem um farmacêutico responsável. E qualquer problema civil e criminal, a pessoa vai responder, porque ela é o profissional. Que colocou ali a assinatura dela. Então eu era químico responsável da empresa e, juntamente com isso, eu comecei a empreender no ramo de suplementação esportiva, montando lojas de suplemento. Montei uma loja, montei duas. Chegou um momento que eu tinha 7 lojas de suplemento e uma distribuidora. Não é a época que o online ainda não existia. E eu fui fazendo dinheiro com isso. Mas de onde saiu esse negócio de empreender assim? De onde que veio essa primeira loja? Veio uma ideia, alguém te ofereceu? Não, a primeira loja veio de um trauma. Eu trabalhava numa empresa, num laboratório, também era responsável técnico desse laboratório, e eu sempre fui uma pessoa obcecada. Você estava em 2 laboratórios, então? Não, isso antes. Ah, tá. Antes de 2000. Antes de 2000. Antes de entrar nessa empresa, exatamente antes de entrar nessa empresa, eu trabalhava num laboratório, numa multinacional. E eu sempre fui uma pessoa muito obcecada no trabalho, desde garoto. Então eu era o primeiro a chegar, o último a sair, extremamente competitivo dentro da empresa, e extremamente obcecado por processos, por aprender mais e por entregar. Então eu era o melhor funcionário da empresa e surgiu a oportunidade de fazer um curso incrível no Rio de Janeiro. Todos os meus colegas davam como certo eu ser o escolhido para esse curso. Inclusive eu também estava tranquilo. Afinal de contas, ninguém produzia mais do que eu. Eu tinha um chefe militar, já contei muitas vezes essa história em vários podcasts, mas vale a pena contar novamente. E ele era um cara muito sargento, muito general. E de poucas palavras. Chegou no dia de ele escolheu uma das minhas assistentes para o curso. E eu fiquei profundamente decepcionado. Subi até a sala dele e tomei coragem, porque nós morríamos de medo do homem. Tomei coragem e perguntei para ele por que eu não tinha sido escolhido. E eu gostaria de saber para eu poder melhorar e evoluir para poder merecer isso. Você já era forte assim já na época, não? Já era um pouco. É, então. Tinha que respeitar. Intimidou. Porra. Intimidei o homem, né? É. E aí ele virou para mim e falou assim: eu não posso ficar sem você aqui no laboratório. Olha. As coisas aqui não vão funcionar sem você. E aí eu falei assim, poxa, meu futuro não tá aqui. Aqui não tá meu futuro. Desci, chorei feito uma criança no banheiro, porque ele destruiu meu projeto. Meu projeto era construir uma carreira ali e empreender ali. Saí e eu tinha um filho de 5 meses, cara. Morava de aluguel, fudido. Fui lá no outro dia pedir demissão. Nossa, no outro dia? No outro dia pedi demissão. E aí, cheguei em casa e aquele terror, né? Todo mundo queria me matar, tudo tal, pela minha atitude e tudo. Bom, ele me ligou. Pediu para eu voltar e falou assim, olha, se você treinar alguém pro teu lugar, porque ele começou a ficar perdido. Essa é a vantagem quando você também vai assumindo processos, né? Você vai assumindo o processo dentro da empresa, a empresa gera uma dependência de você. A empresa tinha uma dependência do meu trabalho muito grande. Ele falou, se você treinar alguém pro seu lugar, eu demito você e você tem aí todas as suas rescisões e todos os seus direitos trabalhistas em mãos. Ok. Treinei alguém para o meu lugar, demorou aproximadamente 30 dias, recebi R$ 4.500. Esses R$ 4.500 viraram uma primeira loja.
abri a loja com R$ 4.500 e entrei nessa empresa, Nossa, mas naquela que época, eu sou sócio. naquela época, 4 mil... Ah, devia ser equivalente hoje a uns R$ 25.000, mais ou menos. Era pouco, bem pouco. Tá, mas aí você montou a loja, Montei você a virou loja. um químico ali. Aí eu trabalhava na outra empresa. Aham. Então, o dinheiro da loja, eu fui abrindo outras lojas. Mas a ideia de montar a loja foi porque você tomava suplemento? A ideia de montar a loja era porque eu conhecia desse mercado. Eu entendia disso. Eu já treinava desde os meus 16 anos de idade. Consumia suplementação. E entendia o que as pessoas queriam na suplementação esportiva. E eu acreditava. Eu entendia daquilo. E consegui identificar um local que eu via potencial para poder ter um comércio desse ramo. Pelo volume de academias que tinha e pela falta de uma loja nesse segmento. E aí montei a primeira loja, trabalhando na empresa, deixava o dinheiro lá, montei a segunda loja, montei a terceira loja, e cada loja que eu montava, eu fazia um mapeamento de todos os locais, da forma, da capacidade de retorno que aquele local tinha para o comércio. Chegou um momento que eu tinha 7 lojas e tinha uma distribuidora. O que é uma distribuidora? Eu comprava grande quantidade de produto das fábricas e vendia para lojas pequenas que não tinham ticket para comprar direto da fábrica, porque a fábrica exige um faturamento mínimo. Então eu colocava uma margem muito baixa, só que melhorava muito meu poder de compra dentro da fábrica. E melhorando meu poder de compra dentro da fábrica, eu tinha lucratividade nas lojas. Então meus preços eram mais baixos, com margem de lucratividade equivalente ao meu concorrente, mas meu concorrente não conseguia pegar. Por quê? Porque a minha cadeia de distribuição sustentava esse ecossistema. E aí eu fui girando e fui guardando dinheiro. Em 2008, o meu então diretor negociou 50% da fábrica dele com o grupo alemão. Só que, salvo por uma cláusula contratual, do contrato social, a minha sócia, ela teve a oportunidade de entrar nessa briga e impedir essa venda. Porque dentro do contrato social, noteava que ela tinha que concordar com a empresa que estaria assumindo os outros 50%. E ela conseguiu virar o jogo para o meu lado. Só que o meu diretor, na época, ele não entendia, e não sabia, e não aceitava que eu teria dinheiro para isso. Afinal de contas, eu era funcionário dele. Ele não tinha noção das outras atividades que eu tinha. E eu sentei para negociar com ele e eu tinha boa parte do capital. Você lembra quanto que foi na época que você pagou aí por 50% do negócio? Eu lembro. Foi alguns milhões. Mas o mais interessante é que a minha vida aconteceu tudo muito rápido. Com 20 anos de idade, 20, 21 anos de idade, eu tinha coleção de cheques sem fundo, cara, para poder dar conta da faculdade. Eu lembro de uma época eu sentar e contar. Do Banco Real, na época. Eu tinha 68 cheques sem fundo. Nossa, mas... Cheque sem fundo, você disse que você tinha passado ou que você não tinha recebido? Cheque sem fundo que eu tinha passado mesmo. Caloteiro mesmo. Caraca, cara, você era caloteiro, é isso? Cheque sem fundos. não tinha dinheiro, né? Tinha que Tinha pagar a dinheiro, faculdade. cara. Tinha que pagar a faculdade e saía pedalando. Que isso, cara. E Tava aí? cheque O que sem você dinheiro. Ou fez? seja, eu tava quebrado. Tá. Com 20 anos eu tinha 68 cheques sem fundos. Com 24 anos eu já tinha toda a minha vida estabilizada. Com 27 anos eu consegui juntar o meu primeiro milhão. Com 30 anos eu já tinha alguns milhões para comprar os 50% da fábrica. Você fez seu primeiro Muito milhão com rápido. 27. 27. Por que você fez seu primeiro milhão com 27? Por causa das lojas. As lojas, elas Foram que as te deram lojas, esse... não foi o salário. Aham. O salário... Chegou um momento que as minhas lojas eram tão fortes e a minha distribuidora tão forte que eu sentava com os meus amigos e eles falavam assim, cara, não entra na minha cabeça porque você continua funcionário dessa empresa. Não entra, não tinha sentido. Tipo, você não podia virar sócio, crescer lá dentro, era um negócio mais... O seu chefe tava meio te sabotando ali. Na verdade, não era nem que o meu chefe estava me sabotando. Na verdade, dentro da empresa, eu era um funcionário. E, teoricamente, não me alçava a ideia de me tornar sócio. Isso foi muito rápido. Mas o mais interessante foi o pensamento do meu diretor. Durante anos da sua vida, ele sonhou em se aposentar aos 60 anos. Ele falava, 60 anos, eu não trabalho mais. E todo dia ele fazia um xizinho no calendário dele. Quando ele vendeu a fábrica para mim, ele tinha 58 para 59 anos. Ele fazia em junho, ele vendeu a fábrica para mim em março. Entramos num acordo, paguei uma parte, tive que vender uma parte das lojas
para poder pagar ele. Então também fui criticado pra caramba pelos meus amigos que eu tava um ramo da suplementação esportiva extremamente consolidado e eu queimei. Saí queimando para poder comprar a fábrica. Eu consegui Que ver... ano que foi isso daí? 2008. Tá. Eu consegui ver que a fábrica ia ser muito mais promissora do que aquele trabalho que eu vinha fazendo. E aí eu comprei a fábrica ele com 58 para 59. E ali ele foi tocar a vida dele. E aos 60 anos ele disse que se aposentaria. Com 59 anos e faltando 6 dias para completar 60, ele morreu. Que isso, cara? Faltando 6 dias para completar 60 anos, ele teve um ataque fulminante e morreu. Caramba, meu. Nossa. É interessante, né? Cara, Triste, hein, aquilo foi tão marcante para mim e para minha sócia da fábrica que eu tentei tirar um aprendizado disso, de ver, porque eu vi o cara. Durante anos da minha vida eu vi ele falando, porque com 60 anos eu não trabalho mais. Ele ficava o tempo todo falando isso. Era a obsessão dele. Então, às vezes, por exemplo, ele discutia com a minha sócia e ele falava assim, eu tô avisando, se eu não arrumar alguém para comprar minha parte na fábrica, entendeu? A gente vai fechar isso aqui, porque com 60 anos eu não trabalho mais. Ele tinha dinheiro guardado, sempre foi uma pessoa muito conservadora, de hábitos simples, tinha dinheiro para tocar o resto da vida dele tranquila. Faltando 6 dias para completar 60 anos, ele morreu. Ou seja, cuidado com o que você pede. Caramba, cara. Tem que tomar um pouco de cuidado com o que você pede, porque às vezes você pode ser atendido. Sei lá, se Se você acredita em aposentou, Deus né? por Deus, Se aposentou. se você acredita nas energias pelas energias, mas ele disse que ele não ia mais trabalhar. Não falou como. Caramba. Caraca. Se aposentou cedo, né, Lucão? Se aposentou. Pois Caraca, que loucura. Pô, então, 2008. Vamos pensar aqui, fazer uma conta, Kaique. O Carinha falou que comprou por alguns milhões aí. 50% da fábrica. 2008. 2008. Que, O mundo afundando ali. se eu fosse colocar... 2008, você comprou antes ou depois da crise? No meio. Foi ali, né? Março, tipo, né? no meio, né? Ali. Março. A crise Não. pesada mesmo foi no final do ano, né? Então, aí foi lá. Pegou, botou uns milhõezinhos lá. Só que tem uma fábrica vantagem, cresceu. tá? Indústria química e farmacêutica não tem crise. Não tem crise. Pelo contrário, às vezes cresce na crise. Por exemplo, pandemia. Teve crise para a indústria Eu acho farmacêutica? que não, os caras escalaram Sai absurdo. todo mundo correndo para tomar remédio. Eu tenho um amigo, eu falei com ele, e a parada é que ele teve alguns empecilhos em relação ao dólar, mas ele vendeu muito mais. Vendeu muito também, né? mais. É. Por exemplo, na época da pandemia, sabe o que eu fiz? Eu girei os reatores e comecei a fazer álcool em gel. Não dava Álcool em conta. gel. É isso Não mesmo. dava conta de fazer álcool em gel.